Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi, uhul! Como a gente comentou no episódio anterior, essa vai ser a segunda parte do assunto do 11 de setembro. Nesse episódio a gente vai falar de uma forma mais divertida, vamos falar de referências de cultura pop relacionadas a esse evento. Bora lá! Com as previsões e envolvimento de pessoas pop com o 11 de setembro, vamos Vamos Vamos, gente. Vai, Tassiane. Ai, então... Bem, a teoria, acho que uma das teorias mais famosas, pelo menos aqui no Brasil, é a teoria do 11 de setembro com o Celso Portiolli. O envolvimento do Celso Portiolli em 11 de setembro. Essa teoria surgiu no Reddit, e assim como o Twitter, lá também é um local que dá muitas teorias da conspiração. E aí tem essa teoria, né, que o Celso Portiolli, quando apresentava o programa Fantasia, financiava as células terroristas islâmicas, porque ele não gostava de jeito nenhum dos Estados Unidos, tinha ódio dos americanos. Então, ele havia bolado esse atentado 2 anos antes, né, dele ter sido expulso dos Estados Unidos, quando ele fez uma viagem para lá. Dizem que quando ele fez essa viagem, ele estava carregando uma certa quantidade de maconha na sua bagagem de avião. E aí, ele foi parado, né, pela polícia lá dos Estados Unidos, e ele falou que ele não sabia de nada, que ele não sabia que eram entorpecentes e tudo mais. Mas que ele, a partir daquele episódio, ele começou a financiar mais e mais os ataques terroristas, né, e ele chegou a fazer uma viagem pro Afeganistão, e inclusive tem até a data, 23 de agosto de 2000, e que ele planejou e executou um ataque com explosivos na capital do país, que culminou com a morte de 286 pessoas, a maioria americanos. E a cartada final seria no dia 11 de setembro de 2001, que o Celso foi lá nos Estados Unidos, né, que ele teria entrado em contato com o núcleo da Al-Qaeda, ele tinha amizade com Osama Bin Laden, era um amigo íntimo dele, e aí aconteceu do atentado, né. Enfim, isso é a teoria que dizem, né. E essa teoria... E essa teoria ganhou tanta força que ela foi parar nas páginas do Facebook. Então, no Facebook, existe uma página que defende que o Celso Portiolli tem sim envolvimento com o 11 de setembro, e existe uma outra página que defende que ele não tem envolvimento de jeito nenhum. E aí, quem defende que ele tem envolvimento, né, fala que ele já dava indícios, por exemplo, quando lançou o CD das 1001 Noites. Acho que, não sei se foi em 1998 que esse CD foi lançado. Que aí a capa tá lá, é meio árabe, né? Um estilo meio árabe. E também, em 2001, foi lançado também um CD dele, né? Que tem a música lá das amizades virtuais. Então, tem esses fatos que as pessoas alegam que realmente sim, ele teve envolvimento. E tem aqueles que defendem que não. Só que, assim, o mais engraçado é que em 11 de janeiro deste ano, o Celso Portiolli postou no seu Twitter a seguinte frase: 11 de setembro. E deixou lá no ar. E aí, isso foi mais especulações em cima de que ele teria tido, sim, envolvimento com o 11 de setembro. Enfim. O que a gente sabe do envolvimento realmente que teve, né, do Celso com o 11 de setembro, porque, sim, existe uma ligação. É que o Celso Portiolli, na data de 11 de setembro de 2001, ele perdeu uma pessoa muito importante da família dele, que foi o pai dele. O pai dele faleceu nessa data. Então, realmente existe uma ligação do Celso com a data, mas não tem nada a ver com os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos. Já tô chocada. Não, olha... E ele chegou a se pronunciar sobre isso, tá? Assim, em algum momento? Chegou. Sim, ele chegou a se pronunciar, inclusive deu uma entrevista aqui, que recente, inclusive, né? Foi em 12 de janeiro, depois que ele postou o 11 de setembro, né? Tem
uma notícia aqui, né, que ele chegou a falar sobre isso, porque o Celso, ele não sabe da onde que tiraram essa ideia, né, de terem associado, né, com ele. Sim, inclusive deram, nessa teoria diz que o apelido do Celso, conhecido no mundo terrorista, seria de Celcinho Marreta. Esse seria o apelido dele no mundo terrorista. Mas ele não sabe da onde, como que fizeram essa associação dele com a data e tudo mais, como que envolveram, né? Mas o Celso, ele é uma pessoa que ele leva muito assim, tipo, na esportiva, né? Ele é muito na brincadeira, né? Ele não chegou a fazer nenhum caso assim em cima, não. Ele leva muito na esportiva mesmo. Jovens, né? Não usem drogas. É só o que eu tiro da história, não usem drogas. Então, e pra falar pra vocês uma informação, assim, né, sobre o Facebook mesmo, que é onde tem as teorias, onde o pessoal defende, não defende, então, eu não acredito nisso, né? Que bom! Eu gosto muito... Se você falar eu não acredito nisso, né? Desculpa quem acredita, né? Mas eu não acredito. E assim, o Celso Portiolli, eu não sei, ele é uma figura muito carismática, né, no SBT, e acho que na televisão brasileira como um todo, né, eu gosto muito do Celso particularmente, admiro ele bastante, assim, como pessoa. Até gostaria, né, se alguém tá ouvindo o podcast e se chegar no ouvido do Celso Portiolli, eu gostaria muito de conhecer o Celso, gente. Porque eu gosto muito dele, eu admiro ele desde a época das pegadinhas. Maravilhoso. Mas então, isso, vamos lá. gente. Eu tenho uma lista aqui de coisas muito legais que vão estar em post daqui a pouquinho lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Vamos começar com a lista? Ai, vocês vão amar. Vocês não sabem também, vocês vão amar. Então, vamos lá. Tópico número 1. Johnny Bravo Preview. No episódio 14 da terceira temporada de Johnny Bravo, que foi ao ar no dia 27 de abril de 2001, cerca de 4 meses antes do atentado de 11 de setembro, tem uma imagem no qual mostra uma torre muito semelhante ao World Trade Center, pegando fogo no topo, escrito Coming Soon, ou seja, vem aí. Caramba! Vem aí. Então, muitos teóricos da conspiração acham que no episódio de Johnny Bravo, esse episódio 14 da terceira temporada, tem a ver com a premonição do que seria o 11 de setembro. Mas, alguns refutam, dizendo que muito provavelmente é só uma alusão ao post do filme Inferno na Torre, que tem exatamente a mesma figura. Vai estar aqui no post pra vocês verem. É muito interessante essa similaridade de tempo, né? 4 meses antes, aí acontecer. Caramba! Né? Próximo tópico. The Simpsons, que é clássico, né? O que The Simpsons não previu? Previu, é verdade. Até Né? o Covid previu. Uhum. Até o Covid previu. Inclusive, a gente vai ter um episódio dedicado a isso, aí futuramente, a previsões dos Simpsons. Por favor, nossa. Sim, muito bom. Bom, no determinado episódio, nós temos a Lisa segurando uma revista que está escrito no topo New York, embaixo está escrito 9, que é de 9, eu ia falar 9 euros. Por que eu ia falar 9 euros? Eu não sei. 9 dólares. E do lado tem as torres gêmeas, que possivelmente significa o 11. Então fica New York, 9, 11. Então fica assim, nossa... Todo mundo fica, meu Deus, será que é possível que os Simpsons realmente previram o ataque do 11 de setembro? Colocando a data, a localização e as torres gêmeas. É bizarro. Próximo tópico é um livro latino-americano de 1983, que se chama Así Sufre Latinoamérica, que é do José Borja, e que foi escrito, né, 20 anos antes do atentado, e que na capa tem exatamente 2 torres sendo atacadas por um avião no topo. É bizarro. Nossa, gente, são umas coincidências assim... Não, e 20 anos antes, né? 20 anos antes, uma pessoa latino-americana fazer isso, foi bem bizarro. Também tem o The Lone Gunman, que foi de 2 de março de 2001, que é o mesmo criador do Arquivo X. Ele ia lançar esse novo compêndio de episódios sobre The Lone Gunman. E aí, o piloto do episódio que ele ia lançar no dia 2 de março, que ele ia lançar... ele começou a ideia, lançou a ideia dia 2 de março, mas no piloto do episódio, eles têm exatamente que resolver um problema no qual envolve um avião batendo
no World Trade Center. O episódio foi lançado no dia 2 de março de 2001. E nesse piloto, um avião vai lá e bate no World Trade Center. Caramba, que coincidência. Se preparem, tem mais. Tem o Trade Center Defender Game. Foi lançado no começo de 2001. Que é muito óbvio pelo nome, assim, em inglês. Mas, assim, o objetivo do videogame é defender as torres gêmeas de ataque aéreo. Gente! Meu Deus, agora eu tô começando a pensar que isso foi premeditado, que o Celso Portiolli tem envolvimento, gente. Não sei. Não, dizem que os videogames, eu não pesquisei isso, mas dizem que os videogames, eles começaram a ser desenvolvidos justamente por estratégia de exército, né, pra treinar os cadetes em estratégia. Então os videogames serviam pra isso, pra emular uma situação no qual eles deveriam saber lidar. Então, né, é de ponderar, não é? As pessoas estão ensaiando. Nossa, é muito estranho, gente. Muito estranho. Não é uma coisa tão óbvia assim, né? E com a localização, tudo mais, sei lá, é como alguém começar a fazer isso simulando uma situação dessa na Paulista, sabe? Nossa, nem fala disso. Então aí daqui a pouco vem a premonição do podcast. Então, mas teve uma época que falaram que ia cair um avião na Paulista, né? Nossa, ai. Sim, teve essa conversa aí mesmo. Infelizmente não aconteceu. Ainda bem. Bom, continuando. Ainda nós temos a capa do vídeo da dupla de rap The Cup, que se chama Party Music Video, que foi lançado também em setembro de 2001, no começo de setembro de 2001, antes do ataque. E nessa capa dos dois rappers, nós temos os dois rappers acenando e atrás o World Trade Center sendo explodido. Meu Deus. Bizarro. Tô chocada. Continuando, nós temos o Bevis e o Butthead, que é uma dupla incrível, que em 1994 lançaram uma folha dupla numa revista, porque naquela época a gente ainda lia a revista, certo? No qual tem os dois vestidos de terroristas, com uma bomba na mão, circundando o World Trade Center em aviões. Nossa, é terrível de coincidência. Temos ainda também outro videogame que se chama Illuminati, The Game of Conspiracy. Olha que maravilhoso esse videogame. Illuminati ainda é Illuminati, nossa. Uma das missões é realmente explodir o World Trade Center, as torres do World Trade Center, só que ele foi lançado na década de 80. E também atacar o Pentágono, tá? Caramba, nossa. São 2 missões desse videogame. É maravilhoso. Ainda temos envolvimento da Marvel em 1983, no qual é exposto um ataque às Torres Gêmeas. E nós temos a imagem aqui pra vocês, que é como se fosse os nazistas conseguindo conquistar os Estados Unidos, derrubando as Torres Gêmeas. Bizarro. Ainda a gente tem Pakistan International Airlines, de 1979, no qual numa propaganda aparece as Torres Gêmeas, e na sombra, no topo, um avião. Também muito bizarro, e muitas teorias da conspiração envolvendo isso. Temos ainda, pra quem gosta de cinema, Exterminador do Futuro 2, de 1991, no qual em uma cena, dentro de uma ponte, a gente tem a situação: atenção, precaução, dia 9/11. Atenção, precaução, dia 9/11, em cima de uma torre, em 1991. Ainda a gente tem algumas teorias que são bizarríssimas, envolvendo, por exemplo, o Michael Jackson. Na capa Blood on the Dance Floor, no qual a posição das mãos do Michael Jackson faria referência a 9 e 11, e atrás nós temos as nuvens provocadas pela colisão dos aviões com as torres. Meu Deus, esse daí foi uma viajada bem feita. Esse daí estudou com o pessoal que achou as referências do episódio do Paul. Com certeza, gente, né? O primeiro vai ser o último, não é mesmo? E por fim, a gente tem aqui uma bizarrice que foi, assim, no dia em que o Dream Theater lançou o álbum da live deles, que é Seen Live from New York, a capa desse CD apresenta... Ai, nossa, foi muito triste. Porque eles lançaram no mesmo dia, gente. Foi bizarro. No mesmo dia tem a capa, que é a Torre de Nova York, a Estátua de Nova York, com as 2 torres gêmeas em chama. Nossa, gente, no mesmo dia. Mas isso aí é coincidência, velho. Isso é coincidência. Foi uma coincidência, mas eles são muito nacionalistas, né? Principalmente o baterista, que eu sei. Então, assim, foi
pegou pesado pra eles, né? Assim, foi pesado. E por fim, que é muito sensacional, existe uma teoria da conspiração no qual fala que alienígenas estão envolvidas no 11 de setembro. E a gente vai deixar o link aqui pra vocês assistirem um vídeo, que é maravilhoso também. Porque as fotos mostram OVNIs perto das Torres Gêmeas quando elas foram atacadas. Tem que ter ET no meio do negócio, né? Não adianta. Não existe um evento que teorias da conspiração não consigam ligar com ETs, gente. Não existe. Exatamente. Tudo acaba nisso. Tudo acaba nos ETs, gente. Olha, gente, eu acho assim, vamos aqui pensar um pouco em relação a essas teorias pop que a gente falou aqui. Olha, eu acho que os caras deram muita ideia pros, eu tô pensando aqui duas coisas, tá bom? Ou o pessoal deu muita ideia pra... Não, duas não, agora são três. Ou o pessoal deu muita ideia pro pessoal lá da Al-Qaeda, sabe? O pessoal da Al-Qaeda devia consumir. Porque, obviamente, né? Eu acredito que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já deve ter visto o filme, enfim, conhece o Michael Jackson, sei lá, não sei. Vê Simpsons. E aí deram muita ideia pros caras, e os caras falaram assim, é isso aí, vamos fazer isso acontecer, realidade. Ou todo mundo é médium, entendeu? Não sei. É médium, é sensitivo, sei lá, não sei. Principalmente o pessoal dos Simpsons, né? Ou se não, como tem esse envolvimento dos ETs e os reptilianos não são uma raça daqui, fora que existe o envolvimento dos reptilianos com os Illuminati, tá aí, né? Tá aí, pode ser que tenha sido mesmo um ataque Illuminati. Ainda tem o videogame do Illuminati. Mas sabe o que eu acho? Partindo do pressuposto de que a ideia do atentado era realmente afrontar os Estados Unidos, né, e afrontar em todos os sentidos, de demonstrar que eles não estavam tão seguros assim, e de afrontar a potência que eles representam, faz muito sentido ter sido lá. Porque como que eu tava comentando, né? Se você pensar que a sua ideia é você dar esse sentimento de medo para um país, é você realmente falar para ele que, olha, você não é a potência que você tá pensando, faz sentido você ir em pontos que representem o poder financeiro desse país, a segurança desse país, né? O World Trade Center, é como se você imaginava a Paulista. A Paulista é o ícone econômico do Brasil, né? De demonstrar onde os negócios acontecem. Se você tá pensando em fazer alguma coisa que abale, faz sentido ser em um local assim, como era o World Trade Center, né? E o Pentágono, claro, Sim, por ser ali, né, o que representava a segurança dos Estados Unidos. Então faz muito sentido ter sido nesses dois lugares. É muita coincidência todas essas situações de cultura pop? Sim, muita coincidência, mas se você pensar, essas capas de discos, todas essas coisas, vão nessa mesma linha, né, de demonstrar uma certa afronta ao poder econômico, né, mostrar que isso não é capitalismo mesmo, né, a maioria dessas referências de cultura pop são a crítica ao capitalismo. Então faz muito sentido ter sido lá, né, e faz muito sentido existirem todas essas referências de cultura pop ligadas a esse lugar. E eu coloco aqui que eu ainda acho, tá, que é a primeira opção, tá? Que existe, na realidade a gente pensa, né, que muita coisa foi premeditada e tudo mais, mas a ideia é o inverso, né? Muita coisa foi dada a ideia primeiro, a ideia surgiu para depois ser executada. Então, é bem por aí mesmo. Acredito que foi isso, que tipo, ou deram a ideia e aí fizeram isso acontecer, ou senão todo mundo é médium, cara. Consultoria com a mística. Eu não sei, gente. Desculpa se é o seu caso. Não, gente, não sei. Uma coisa que eu acho que é legal a gente colocar aqui, né? Que, apesar, eu não duvido que tenha acontecido e que foi um atentado terrorista mesmo, mas existem várias situações, e aí situações econômicas, também foram levantadas e que incomodaram um pouco a respeito do 11 de setembro. Por exemplo, a própria guerra com o Iraque, que aconteceu depois, ela foi... O 11 de setembro foi meio que um pretexto para a guerra do Iraque. Se começou a se sustentar porque a Al-Qaeda tá no Iraque, o Iraque tem armas de destruição em massa, coisas que no final não se comprovaram que existiam essas armas de destruição em massa, e isso foi, o 11 de setembro foi uma justificativa para invadir o país, para várias violações de direitos humanos que aconteceram lá. Então existem levantamentos que não se comprovou que o Iraque tinha essas armas, ele acabou sendo um bode expiatório, e esse atentado, ele revelou algumas coisas interessantes, né, como, por exemplo, essa questão dos Estados Unidos terem financiado a Al-Qaeda lá no começo, né? A Al-Qaeda teve um apoio muito grande dos Estados Unidos no início, isso, inclusive, existem
existem entrevistas até do embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos falando sobre isso. Na época, ele, inclusive, foi uma das pessoas que intermediou esse apoio ao Osama Bin Laden. A família Bin Laden foi retirada dos Estados Unidos um pouco depois dos atentados de 11 de setembro, com apoio do governo americano. Então, o governo americano retirou a família Bin Laden dos Estados Unidos, que, para quem não sabe, a família Bin Laden tinha laços com o país, já foi para lá várias vezes, tem negócios com empresas americanas rolando. E isso foi questionado até por próprios agentes da CIA, né, que dizem que não é um procedimento padrão, porque geralmente, como em qualquer situação de crime, você procura direto a família, né? Seria as primeiras pessoas a serem procuradas para saber onde o Osama estava. E existem várias empresas ligadas à Arábia Saudita, tem negócios importantes nos Estados Unidos e negócios que, inclusive, foram beneficiados por toda essa movimentação do 11 de setembro e da guerra do Iraque. Então, por mais que não seja uma teoria da conspiração, cabe reforçar senso crítico para as informações que a gente recebe, né? Como a própria guerra do Iraque. O Iraque surgiu nessa história do nada, né? Até então, a questão era ali a Al-Qaeda, o Afeganistão. Levaram meses para fazer alguma coisa realmente ali no Afeganistão, que era o foco da coisa, e aí passaram para o Iraque. Que a situação foi usada para outros objetivos que não a segurança nacional, isso não se discute. O próprio ato patriótico, que foi a legislação que surgiu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, tem várias disposições muito questionáveis de direitos humanos, de poder deter uma pessoa sem justificativa. E aí, quem era detido, em maior parte, logicamente, pessoas ali com características ou descendências ligadas a árabes. Então, cabe a gente ter um senso crítico. Nem tudo é uma teoria da conspiração no ponto de foi tudo forjado, mas que as situações são usadas para outras finalidades que não são aquelas que são levadas a público, isso sem dúvida. Com certeza. Um desses tópicos, né, que o governo do W. Bush colocou nessa lei patriótica, que tem muito a ver com o que a gente está conversando agora sobre dados. A guerra hoje seria a distribuição de dados pessoais mundiais e o comércio destas, né? Um desses tópicos dentro dessa lei patriótica é exatamente isso. Permissão de escuta e interceptação de mensagens sem necessidade de autorização da justiça. O compartilhamento de dados pessoais entre diversas agências de inteligência. Olha só como tudo isso está ligado. O 11 de setembro deu uma abertura para que os dados fossem compartilhados, e hoje esses são o maior bem que pode ser compartilhado no mundo inteiro. É bizarro. O 11 de setembro foi um marco, né, na nossa história, na história moderna. Mudou muita coisa mundialmente, né, como se olha para dados, como se olha para terrorismo. Com certeza. E ainda existia uma teoria antes do Osama ter sido encontrado morto, né, tinha uma teoria de que o Osama estava aqui no Brasil, né. Mas enfim. Eu também queria colocar aqui o fato do 11 de setembro também reforçou uma posição muito xenófoba de grande parte do mundo em relação ao pessoal do Oriente Médio, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, agora que o Big Brother tá no ar, vamos lá, né, galera? Você não vê Big Brother, talvez você não veja, mas talvez você acompanhe pelo Instagram, né, por osmose, tá? Ou no YouTube, ou notícias. Enfim, você não pode não acompanhar diretamente, mas Big Brother existe, tá aí, e é motivo de discussão pra muita gente. Então a gente tem, nos episódios passados, nas temporadas passadas, a gente tinha o participante que era o Kazar, o nome dele, se eu não me engano. Ele é descendente libanês, e por muitas vezes ele sofreu ataque xenófobo nas redes sociais por ser descendente líbano. Então, é uma coisa muito enraizada que as pessoas não levam em consideração e que isso tem que ser debatido e falado, gente, não é todo mundo que tem descendência árabe, descendência do Oriente Médio, que vai ser um terrorista. Isso tem que ser dissociado, tem que ser desconstruído. Não, foi muito bem lembrado isso que você falou. E aproveitando aqui o espaço, né, gente, vamos parar de achar que assistir Big Brother significa que uma pessoa não é inteligente, ou não tem cultura, ou que o contrário, só porque você não assiste Big Brother, você é uma pessoa bem informada e culta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não é isso que vai te deixar mais inteligente ou menos inteligente. O mundo seria muito mais fácil, o único critério que diferenciasse pessoas pra você saber se a opinião dela é válida ou não é. Vamos guardar o ego no bolso um pouquinho. Gente, mas peraí. O Big Brother é manipulado, gente. Pelo amor de Deus, é uma novela manipulada. O que não é? Não, mas é uma novela manipulada. Não, falando sério, tipo... Setembro foi manipulado? Que dirá o Big Brother? Não, mas o Big Brother é manipulado pela cabeça Boninho, que gosta de ver todo mundo se ferrar, porque
porque essa edição de agora, olha, vou falar assim, como pessoa que eu nunca tinha assistido nada de Big Brother, e aí esse ano, por causa das polêmicas que estão sendo geradas em torno de alguns participantes, né, que eu não vou ficar falando aqui, mas todo mundo sabe, né, viu as cenas de racismo, de xenofobia, de intolerância religiosa e também de preconceito, enfim, racial, LGBT, enfim. A gente vê coisas que são absurdas, que numa questão, assim, normal das coisas, certas pessoas deveriam ter sido já expulsas, mas por uma forma de entretenimento muito de mau gosto também, né, eu acho. Continuam lá. Então, mas assim, da audiência, muita gente assiste e tá aí. E, como as meninas falaram, faz parte da cultura, de uma certa forma. Se você parar pra pensar, é um retrato do que a gente tem como sociedade. É um retrato. Com certeza. Que tá aí. São pessoas que vieram daqui de fora. É um recorte. Com certeza. É um pequeno recorte do que a gente vive aqui fora. Só que a gente tá ali está tudo concentrado num local só, aquele recorte. Então você consegue enxergar coisas que talvez aqui fora você não enxergaria, por exemplo. E a gente saiu de 11 de setembro pra falar de Big Brother. Tá tudo envolvido, tá aí, ó. Mas eu vou falar pra vocês, o que acontece lá dentro do Big Brother, que tá acontecendo, tipo, eu não sei, porque nós vivemos numa bolha. Cada pessoa vive numa bolha diferente. Mas o que tá sendo mostrado lá, eu particularmente, eu já cheguei a ver muito isso aqui fora. Mas talvez outras pessoas nunca tinham visto isso. Enfim, onde que a gente vai parar mesmo? Não, mas é exatamente isso. A gente saiu, né, da xenofobia que o 11 de setembro trouxe com determinadas nacionalidades. Então a gente vê isso. Se você tem o costume de frequentar alguns locais do gênero aeroporto, você vai ver que quando as pessoas elas têm uma aparência que remetem ao Oriente Médio, elas acabam sendo mais barradas, elas acabam sofrendo mais preconceitos. Tudo isso como consequência do 11 de setembro. Então tudo tá envolvido. Sim. Não, realmente sofre mesmo. Sofre bastante preconceito. Mas enfim, a gente tem que... A coisa é mais profunda, né? A gente não tem que analisar da onde que veio a pessoa e tudo mais. Isso, o que a gente tem que sempre ver ao analisar alguém é sempre a questão do caráter, né? É o caráter que tem que levar em conta e não a nacionalidade e não outras questões. E é isso, pessoal. Então falamos aqui de todas das principais partes, né, das teorias da conspiração relacionadas ao 11 de setembro, tanto de que ele não aconteceu, como ele poderia ter sido evitado, referências de cultura pop. É um assunto que rende muito, né? A gente nem conseguiria esgotar aqui no podcast, mas tem muito material, a gente vai deixar os links para vocês, se vocês se interessam pelo assunto, tem muitos locais para pesquisar. É um assunto que talvez a gente ainda vá descobrir mais coisas, né? Porque muitos materiais não estão liberados a público. É um acontecimento importante na nossa história que vale a pena a gente entender um pouquinho melhor. Até o próximo episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar, não esqueçam das nossas redes sociais, vão lá, ajudem a gente a conspirar com mais pessoas, tá certo? Nós temos Instagram, nós temos TikTok, nós temos Twitter, nós temos Facebook, tudo pode conspirar, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente! E por favor, gente, se vocês encontrarem o Celso Portiolli por aí, fala que ele tem uma fã que quer muito tirar uma foto com ele, conhecê-lo pessoalmente. Tá bom? Beijos a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.